A volta de técnicas antigas no mundo digital e a influência de Cuphead na representação atual, em que o jogo une jogabilidade, estética, história, técnicas antigas e interfaces atuais para mudar a forma que vemos, tanto em animações, produções de estúdios grandes, quanto outros jogos indies. Resgatando um pouco do texto base de Jonathan Crary, em aspectos de como as técnicas do observador, a visão como ato de observar a prática regulada por dispositivos técnicos, normas sociais e relações de poder, vai, dentro do contexto do jogo, ser responsável por mudar aspectos para o observador e o imaginário. Cuphead, The Day of the Devil, é um jogo digital do gênero Run and Gun que começou a ser desenvolvido em 2010 e foi lançado somente em 2017. Sua história é sobre dois irmãos, Cuphead e Mugman, que vão para o Cassino do Diabo, e lá eles estavam em uma sequência de vitórias, até que o próprio Diabo aparece com uma proposta. Se vocês ganharem a próxima, todos os lucros desse cassino serão seus. Caso percam, suas almas serão minhas. Cuphead, confiante pela sequência, joga sem pensar duas vezes e perde. Na hora de pagar, eles imploram por outra forma. Diabo aceita, pedindo que eles coletem os contratos de todos os outros que devem a alma para ele, que são os chefões do jogo. No final do jogo, você pode entregar os contratos do Diabo aliando-se a ele, ou batalhar contra ele para se livrar de outra forma. Quanto às mecânicas do jogo, ele tem uma jogabilidade bem simples: pular, atirar e desviar. Pouca vida, ou seja, uma baixa margem de erro. O jogo é focado em luta contra chefões, que com padrões, mesmo que variáveis, tem uma curva de aprendizado e que te incentiva a tentar de novo, se superar até que consiga vencer. Além de emprestar o estilo de animação dos anos 30, ele diversas vezes afirma se passar em 1930, em que, nos Estados Unidos, o dólar estava em desvalorização com a Great Depression, a quebra da bolsa. Durante esse período, conhecido como Sin Industry, ou indústria do pecado, que tomava força a partir do vício das pessoas desalocadas, com cassinos, cigarros, charutos e bebidas, que vai basear a ambientação dos cenários e alguns personagens. Quanto à história da criação do jogo, ele foi desenvolvido inicialmente por dois irmãos que na infância jogavam juntos e tinham vontade de fazer o seu próprio jogo. Em 2000, eles tiveram algumas tentativas falhas, acabaram se dividindo e passaram a seguir outras carreiras, um como construtor em obras civis e outro como designer gráfico, mas mantinham contato. Em 2010, após assistirem o filme Indie Game The Movie, tiveram o seu sonho revivido, trabalhando nisso nos finais de semana. Tiveram inspiração em jogos antigos que eles jogavam na época. Quanto à parte da estética, tinham confiança que poderiam fazer em qualquer estilo, mas quando apresentaram uma versão com alguns sprites que eram prints de animações dos anos 30, receberam um feedback que não tinha volta. Se não for assim, não tem por que fazer o jogo. Então eles assumiram esse estilo. Até o final da produção do jogo, mesmo com algumas dúvidas, fizeram questão que todas as animações fossem feitas à mão. Apenas a cor foi feita em programas digitais. Foi o desenvolvimento do jogo da vida deles, então eles buscavam fazer o melhor possível. Conforme eles apresentavam o jogo em eventos, chamavam a atenção, tanto do público quanto de publicadores para investimento no projeto. 7 anos de desenvolvimento é bem caro. Necessidade estética. O visual do jogo é seu maior chamativo. No entanto, por que o visual de um século atrás ainda é tão chamativo? Ele não foi um evento isolado, ele aconteceu em diversas produções, como Tony Babel em Society Motions, outros jogos digitais, uma grande onda no design gráfico, em outras animações como a volta do Mickey antigo. Porém, ao contrário de Cuphead, eles utilizaram de técnicas atuais para a produção, o que descaracterizou parte do estilo, tornando-o menos icônico. As animações da Golden Age eram consideradas satisfatórias de assistir, e o seu entretenimento se baseava muito na forma que os personagens se movimentavam. Ao replicarem isso, se tornou grande parte do apelo responsável pelo sucesso do jogo. O uso de técnicas antigas e atualizações. A fidelidade que os produtores quiseram trazer para o projeto fez com que ele demorasse mais, mas contribuiu para a perfeição gerada pelo carinho dos criadores do jogo. A animação foi feita à mão, e somente a pintura foi digital, e a digitalização foi feita a partir de técnicas que replicavam o passado. A busca pelo carismático. Os desenhos cartoons passaram por diversas épocas. O estilo corrente era o do Call Arts, que possuíam alguns tipos semelhantes de caracterização e apelos, como expressões exageradas e olhos e bocas grandes. E o mais importante é que ela foi uma adição posterior à jogabilidade e anterior à história. As mecânicas do jogo não são influenciadas pela estética, elas retomam o retrô dos jogos e a parte favorita dos autores, que são essas lutas contra os chefões. A história foi montada a partir do momento que as referências estéticas dos personagens principais já haviam sido definidas. A história foi integrada e feita para se assemelhar com a época da animação, foi amarrada depois, pegando também esse humor ácido e a forma de representar a realidade da época.
Cuphead reproduz as técnicas e estéticas do passado, atualizadas dentro das estruturas modernas. O que permitiu a existência desse jogo foi a onda de jogos indies, uma nova forma de consumo e produção das mídias digitais com a popularização dos computadores em casa. E também o chamativo estético, que foi o primeiro a atualizar o estilo para o digital, considerando o já aceito Call Arts que aparelha aos anos 30. Ele é não intencionalmente uma sátira do Mickey Mouse. Ele é inspirado e inofensivo para uma afronta, mas ele se torna um exemplo dessa afronta aos grandes estúdios e aponta a necessidade de uma originalidade visual como sinônimo de sucesso, sendo uma grande influência nos jogos indies. O jogo, ao ser o primeiro e mais relevante a trazer de volta o estilo e técnica de animação, se torna também uma grande influência visual, sendo replicada em diversas áreas já citadas. Vícios e jogos. Cuphead foi pensado para ser difícil, sendo esse esforço consciente ou inconsciente, a associação com os vícios, jogos de azar e o errado ou o mal, o jogo que incentiva a repetição para querer vencer os chefes, é um biopoder lúdico, onde ser punido e instruído nas boss fights se comporta tal qual forças de poder dentro de instituições como um quartel. Somando essa ideia de prender o jogador através da repetição e o cenário representado no jogo, ele se torna uma atualização, sendo mais atrativo para a sociedade atual, unindo a jogabilidade ao visual. Contra-argumentos. Críticas à adaptação da série da Netflix. The Cuphead Show foi estreado em 2022 e é um efeito da sua própria produção. As mesmas influências que o jogo Cuphead exerceu na mídia também se transformou em um produto audiovisual contrário à sua própria crítica feita, sendo uma série semelhante à do Mickey Mouse que ele mesmo influenciou. No entanto, isso não desvalida os efeitos do jogo, apenas reafirma elas. Epidemia de bets online. Por mais que a história se passe num cenário cheio da indústria de vícios, a história que ajudou a compor os cenários e personagens, o ponto principal do jogo não é falar sobre vícios, e muito menos sobre a epidemia de bets online de hoje em dia, pois o jogo é anterior a esse movimento, se tornando um anacronismo. Ele é, na verdade, uma sátira da época, que usa do humor mais ácido, que também estava presente em alguns dos desenhos usados de referência, que mescla o errado com características mais cartunescas e bobinhas, o que é uma forma de imersão essencial para os jogos, transferindo nós para a realidade do jogo, unindo a estética e a história. Mas ainda conversa com o público atual, mas de forma fantasiosa, pois gera estereótipos gerados no presente sobre a visão do passado. A jogabilidade difícil e público-alvo foi considerado durante o desenvolvimento como uma forma que repeliria alguns públicos. No entanto, os desenvolvedores eram plenamente conscientes disso, e era exatamente o que eles buscavam. Essa ida contra a tendência dos jogos de ficarem mais fáceis contrário aos jogos antigos. No entanto, os desenvolvedores ainda assim aplicaram algumas opções que facilitavam o jogo. Isso também ajuda a prolongar o tempo de jogo, pois mesmo com 7 anos de desenvolvimento, boa parte foi para uma produção de uma animação demorada. Esse nível de dificuldade e saber que você não vai passar de primeira ajuda o jogador a passar mais tempo e aproveitar mais a experiência do jogo. Por fim, Cuphead se torna mais do que uma replicação das técnicas do passado. Ele atualiza o estilo de uma forma que é, empiricamente, através da quantidade de citações, possível de se afirmar que ele se torna a referência de como se produzir o Rubber Rose, sendo visto pelo observador atual como a forma certa, mais refinada e eficiente no sentido estético. Algo que corrobora com essa afirmação é o fato de que durante a pesquisa diversas fontes diferentes apresentaram o jogo Cuphead como a evolução do Rubber Rose ou a representação dele na atualidade, como se fosse uma espécie de atualização da técnica e do estilo artístico.